continuando, né? Então a gente precisa dessa configuração aqui no nosso sistema. Olha lá. Por quê? Aqui em cima. Por quê? Porque aí toda vez que você for referenciar, toda vez que você quiser usar uma biblioteca da JSTL, você vai usar esse prefixo C aqui. Então se você for olhar na internet, por exemplo, ó, com C, JSTL, você pode fazer for each, você pode fazer diversas coisas, você pode fazer if, else, você pode formatar data. Ó, C for each, tá vendo? Ao invés de você fazer um scriptlet na sua aplicação, que isso aqui é horroroso, pelo amor de Deus, você faz um for each, tá vendo? E eu vou fazer exatamente isso para mostrar os fornecedores. Olha lá, ó. Table tr, aí a gente vai ter um caboquinho assim, ó. C for each, var, vou chamar de fornecedor, vou chamar de F, para ficar mais fácil, F, itens igual a fornecedores, tá vendo? E aí, barra C for each. E aí, o que a gente vai ter aqui? TD, desculpa, bobagem aqui, TR, TD, cada um vai ser lá, ó, fornecedor, F, desculpa, ponto código, ou seja, TD. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando o fornecedores, isso aqui a gente pode editar, que a gente não precisa disso aqui não. A gente está pegando fornecedores que foi retornado lá do fornecedor servlet, tá vendo? A gente está pegando fornecedores, chamando de F, cada fornecedor a gente está chamando de F, está dando um loop, um for, cada fornecedor está chamando de F, e a gente está pegando cada atributo de fornecedor. Olha lá, ó, código. Por quê? Como fornecedor de pessoa, ele herda isso aqui, código, e-mail, nome, razão social, CNPJ. Então vamos lá. Isso aqui, código, nome, razão social, CNPJ, e-mail. Maravilha. Um detalhe, cada um aqui, faltou o barra TR. Ou seja, para cada fornecedor ele vai montar um TRTD com isso aqui, certo? Se você quiser jogar um table aqui, só para mostrar que está dentro da tabela. Se você quiser, você pode, você tem que observar, né, se você quiser, não foi, você tem que observar que cada campo ali está com exatamente esse nome. Por quê? Porque a gente está pegando desse objeto fornecedor pessoa aqui. Cada um tem que estar com exatamente esse nome, tá? Agora a gente dá o nosso famoso project clean para limpar. Botão direito, run as, run on server, ele vai cair direto no Tomcat 7. Acesso aos fornecedores, webinf, call center, webinf, páginas, fornecedores.jsp. 2.jsp. Webinf. Tá, não criei aqui dentro de webinf a folder páginas. Okay, beleza. Gente, vocês vão perceber assim, por que eu fico batendo na tecla com esse project clean, fazer de novo? Olha, já que eu teve experiência assim, de eu ficar muito tempo procurando o erro, que era coisa de cache, era coisa do Eclipse não ter atualizado .class e HTML no servidor. Então eu geralmente gosto mais de prevenir, né? Pensando, lá, mostrou, tá vendo? Então, a nossa página JSP, ele está mostrando, só que, deixando claro que isso aqui está sendo trazido da memória aqui. Daqui a pouquinho a gente vai trazer do banco de dados, tá? Alguns detalhes importantes. O primeiro é que a gente, vamos tentar aqui, call center vendas, fornecedores.jsp. Lá, a gente não consegue acessar,
Porque como a gente colocou a página dentro de WebInf, fica escondido no navegador. Então, isso já é um detalhe interessante. A gente não acessa fornecedores JSP de dentro do diretamente do navegador. A gente tem que acessar, primeiramente, o servlet fornecedor control, certo? Fornecedor servlet. A gente tem que acessar ele, tá vendo? E ele que tá dando um redirect na página JSP e mostrando informação pra gente. Isso é bacana. Então a página não fica exposta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto bacana aqui é que o nosso servlet ele está redirecionando para um JSP direto. Era muito comum o pessoal fazer coisas assim, ó, print writer pw igual a request.get response.get writer. Aí, por exemplo, pw.write. Ó, fazer uma bobagemzinha aqui, Ctrl Shift O para importar. Fazer uma bobagem aqui. Eu vou mandar imprimir o fornecedores. Vou mandar imprimir o fornecedores e aí eu vou escrever um toString aqui no fornecedor. Ó, botão direito, source, generate toString, fields, esses caras aqui, mais código, e-mail e o nome. Para que esse toString aqui? Porque aí ele vai imprimir, toda vez que você mandar imprimir o fornecedor, ele vai imprimir os atributos, tá vendo? Vai retornar esse string aqui. Olha lá, e aí o que a gente vai fazer? Ao invés de dar o request dispatcher, a gente vai comentar ele aqui e fazer isso aqui, olha lá, ó. E aí você pode brincar aqui, né? Olha lá, por exemplo. HTML, head, body, etc. Tá vendo? Mais barra, body, sei lá, barra, HTML. Certo? Olha, o que é isso aqui? Ah, esse aqui é o vídeo anterior. É porque eu fico receoso da ferramenta. Não tá gravando, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha lá. Então eu vou rodar de novo. Olha lá. Run on server. Ctrl F5 aqui. Olha que beleza. Tá mostrando. Lógico, poderia ter formatado melhor e tal. Qual é a lição aqui que a gente aprende com isso aqui? Cara, isso aqui é uma cagada. Você gerar HTML direto dessa forma é muito ruim. Então o ideal é você escrever mesmo um arquivo JSP dessa forma, porque você quebra quem vai fazer os arquivos JSP, quem vai fazer os servlets. Porque aqui a gente está usando Expression Language. Ou seja, o cara cria o HTML normal, só que ele usa algumas tags e expressões para preencher valores de variáveis, certo? É muito melhor do que você fazer isso aqui. 1000 vezes melhor. Nem se compara, certo? Então, é melhor você dar um forward para uma página HTML que existe, bonitinho, certinho, tá? Beleza. Então, a gente fez funcionar aqui, né, mostrar HTML e tal, mas aí surge aquela velha história. Ah, mas eu quero puxar do banco de dados, eu quero puxar lá desse caboclo aqui, ó. Beleza, então a gente tem que criar uma camadinha que a gente chama de camada DAO. Se você for no Google, você vai pesquisar lá, o que é DAO? DAO pattern, aqui, ó, Data Access Object. Ou seja, o que é isso? É uma camada que isola o acesso aos dados, olha lá, ó. DAO, padrão de projetos, onde um objeto prevê interface para abstrair acessar dados, daí grava a origem dos dados. Ou seja, uma camada, aqui ó, view JSP, controller, service, DAO. Então DAO é uma camada que ele abstrai como que ele persiste e recupera os dados. Geralmente a gente usa banco de dados, mas você pode usar o DAO para gravar TXT, para gravar em planilha Excel. Inclusive tem colegas meus que viajaram para um outro país e falaram, tem gente que trabalha com os dados em Excel, então fazer o quê? O que eles têm lá, né? Você não vai chegar lá e mudar isso muito fácil. Então, o DAO abstrai isso. Aqui a gente vai usar banco de dados, já está na cara, né? Nós temos um MySQL aqui de pé, que nós vamos usar o MySQL. Então, você vai criar uma camadinha aqui nova, package, br com call center vendas, .model, .dao, aqui ó, DAO. E aí nós vamos criar a nossa classe
fornecedor DAO. Certo? Bom, beleza. Então, o fornecedor DAO, a gente vai ter um método que traz os fornecedores. Então, nós vamos fazer o seguinte, public list fornecedor get fornecedores. Assim, ó, bonitinho. Assim, a gente quer exatamente isso, tá vendo? Dá um Ctrl Shift O para importar, já vou to list e importar o fornecedor. A gente quer isso. Por quê? Porque aqui no servlet a gente não quer popular esses fornecedores aqui, ó, na mão desse jeito. Isso aqui é muito feio. Aqui, ó, desse jeito aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma associação de fornecedor servlet com fornecedor DAO. Fornecedor DAO, fornecedor DAO. Vanil, fornecedor. Eu vou instanciar por aqui mesmo, tá? Olha lá, dá dando erro porque provavelmente não tem um import do fornecedor DAO, tá vendo? Então, Ctrl Shift O, você importa. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, fornecedor DAO.get fornecedores. Olha lá, ó. Ou seja, a chamada aqui tá perfeita. Vou deixar isso aqui comentado. Só essas três linhas que tem o método do get. Maravilha, fornecedor DAO.get fornecedor. Agora tem que fazer esse cara funcionar. Esse cara tem que ir lá no banco de dados, certo? Então, primeiro ponto, ó, para ir no banco de dados, eu preciso usar uma API. A API padrão do Java é a famosa API JDBC. Então, JDBC API. Gente, eu tô indo muito aqui no Google com vocês, é porque eu sou burro, não, tá? É porque, assim, provavelmente é a forma como vocês pesquisariam, entendeu? Então, eu mesmo já tô fazendo dessa forma, tá? Então, API JDBC, Java Database Connectivity, API padrão de conectar no banco de dados. Bom, então, a gente tem a JDBC API, certo? Como que a gente faz para buscar uma conexão? Então, a gente tem a connection. Olha lá, o connection é uma interface, tem um izinho aqui, conexão, igual driver manager.get connection. E aí você passa a URL JDBC, você pode passar a URL, usuário e a senha. Então, a URL JDBC ela tem um formato dela, sabe? Que muitas vezes eu erro ele para eu não saber de cor. Então, se eu não estou enganado, é JDBC, mais... Nossa senhora, MySQL, // localhost, como é que chama o nosso banco mesmo? DB Call Center? DB Center, certo? Nosso usuário padrão é root, nossa senha padrão é vazio. Por quê? Isso é o padrão do MySQL. Aí, deixa eu só conferir se essa URL está certa. JDBC, MySQL, URL. Coisas que a gente não decora, né, meu caro? Aqui é o JDBC. Vamos ver se está certo? Ó, além de ensinar os meninos a fazer aqui, né, a gente também ensina. Aqui, se eu não estou enganado, vocês fizeram meia porta padrão, mas eu vou colocar para... Fizeram meio aqui, mas é a porta padrão. Mas eu vou colocar a porta padrão do MySQL. Beleza, conexão, maravilha, não sei o que tem. Vou trazer esse cara para cá, aqui, ó, fica mais fácil. Beleza. Aí, tá dando um errinho. Por quê? Unhandled exception type SQL exception. O que quer dizer esse erro? Quer dizer o seguinte. E se você digitou aqui algum caractere errado? E se esse usuário senha não existe? E se esse banco de dados não existe? E se não existe o banco nesse host, nessa porta? Então, SQL exception é quando pode acontecer qualquer erro vinculado a banco de dados, certo? Então, a gente vai dar um throws para ser tratado pela classe que chamou. Beleza. Ainda está dando erro porque a gente não está retornando nada. Aí, o que a gente vai fazer? Prepared statement ps igual a conexão.prepare statement. Ó, select cd fornecedor, nm fornecedor, ds razão social, ds e-mail, ds cnpj, from tb fornecedor. Certo? E aí, o que a gente vai fazer? Set rs igual a ps.execute query. Ou seja, aqui a gente está falando, roda a query lá no servidor e joga no result. Um cursor, interface, tá vendo? Um cursor da API JDBC
é um cursor da PJDBC para rodar as informações, para mostrar os dados. Aí a gente vai criar uma lista, fornecedor. List. Pensa, caboquinho. While. Next. Fornecedores.add. New fornecedor. Quem é fornecedor? Fornecedor espera o quê? Código, e-mail, nome. Código, e-mail, nome, razão social, CNPJ. Então, rs.getInt1. Ou seja, por que eu estou pegando inteiro desse cara aqui? rs.getString2, rs.getString3, rs.getString4, rs.getString5. Deixa eu só conferir aqui a ordem do construtor. Então, código, não, e-mail vem antes, né? Então, e-mail aqui, ó, é o quarto campo. Então, aqui é o quarto campo. Depois do e-mail, nome, razão social, CNPJ. Nome, razão social 3, CNPJ 5. Vocês entenderam? Uma coisa é a ordem dos campos no construtor. Outra coisa é a ordem dos campos que você colocou na query. Então, quando eu estou falando getInt1, eu estou falando que esse cara aqui é o primeiro e ele é um inteiro. String 2 quer dizer que esse cara é o segundo e é uma string, tá vendo? Então, por que ele aqui é o terceiro campo? É porque o nome do fornecedor aqui é só o terceiro campo no argumento, certo? E aí eu retorno fornecedores. Beleza? Vamos ver se isso funciona? Aí, lá no fornecedor servlet, provavelmente vai dar um erro. Por quê? Porque lá no fornecedor servlet, você tem uma SQL exception que pode ser gerada no DAO que você não está tratando ela. Então, vamos tratar essa exceção, fazendo isso aqui, ó, try. Se dá um try, já dá um Ctrl espaço, olha lá, try catch block, beleza, ó, já gera para você, tá? Olha lá, ó. E aí o catch, a gente pode especificar o catch. Caso seja uma SQL exception, Ctrl Shift O para importar. Ah, tá, eu acho que o SQL é maiúsculo. Caso seja uma SQL exception, a gente seta um atributo, request set attribute, mensagem, vírgula, erro de banco de dados. mais e.getMessage. Isso. Ou seja, se acontecer um erro de banco de dados, a gente vai notificar esse atributo mensagem. E aí a gente vai pegar esse atributo mensagem e jogar aqui no body, ó. Olha lá, ó. H2, assim, ó. Faz assim, ó. Mensagem, tá vendo? Tá vendo? A gente pode fazer alguma coisa assim, ó. Fonte, bg, color, igual... barra fonte. Nossa, gente, me desculpa que a gente esquece. Como é que é bg color red? Ah, pode ter bg color red RGB, né? 35500. Ah, aqui, ó. Esse cara aqui pode ser. Não, mas se eu não estou enganado, se a gente colocar aqui red, funciona. De qualquer maneira, se der errado, a gente vê. Então, vamos lá. Então, project clean. Tá vendo? Então, se der um erro, essa mensagem aqui vai ser populada, certo? Acho que é fonte bg color, né? Tô dando aqui o warning. Undefined attribute bg color. Acho que bg color é quando você está no body lá, né? Pronunciar. Vai. Aê! Que beleza! Erro de banco de dados. No suitable driver found for JDBC. MySQL, localhost 3606, DB call center. Que lindo, né? O que acontece, pessoal? O erro gera um erro esperado, tá? Isso eu fiz de propósito. Muita gente não faz de propósito, não, mas isso eu fiz de propósito
Porque é o seguinte, beleza, você tá digitando a URL, usuário, senha, fazendo a query, você tá digitando tudo certinho. Só que a JDBC, ela é uma API genérica. Não tem como a JDBC saber que isso aqui é do MySQL. A única coisa que está dizendo que é do MySQL é essa string aqui. Então a gente precisa do quê? A gente precisa do driver do MySQL no nosso projeto e a gente precisa especificar para a JDBC qual que é a classe do MySQL que representa o driver. Vou mostrar isso para vocês. Primeiro é baixar o driver do MySQL. Então, JDBC, MySQL, driver, download. Eu mesmo vou baixar aqui, ó. Eu não tenho ele não. 5142. Platform Independent, lógico. 4.1 MB zip arc. Beleza. Login, no thanks. Não, obrigado. Só me leva para o download, por favor. E vou baixar o driver do MySQL. Pensando. Ai, ai. O importante é que baixou, tá? Olha lá. Então, esse cara aqui que eu tô precisando dele, ó. Tô precisando desse caboclinho aqui. Então, vou colocar ele aqui na minha lib, junto com o JSTL. Olha lá, agora você tem um jarzinho do MySQL. E a gente precisa carregar o MySQL aqui. Como que faz isso? Espera um pouquinho. Como é que faz isso? Class for name com MySQL JDBC driver. Ó, com MySQL JDBC driver. Quem que é esse com MySQL JDBC driver? É a classe do MySQL que vai carregar a connection. Tá vendo que a connection é uma interface? Que vai carregar tudo isso aqui que é interface, tá vendo? É quem vai dar implementação por debaixo dessas interfaces. Então é como se connection, prepared statement e result set fossem interfaces genéricas para qualquer banco de dados relacional. E esse com MySQL JDBC driver é quem vai injetar a implementação do MySQL por debaixo dos panos. Aí você já pergunta, tá, mas onde que tá essa com MySQL JDBC driver? Se você abrir aqui o jarzinho do MySQL, em abrir com 7zip, nossa senhora, abrir com 7zip file manager, olha lá, ó, com MySQL JDBC JDBC driver, ou lá, é uma classe, tá vendo? É uma classe que está dentro do jar. Como MySQL JDBC então são os pacotes e driver é a classe. E está lançando uma exceção random exception type, class not found exception. Lógico, né? Porque como você está mandando carregar uma classe, você está passando como argumento uma string, pode ocorrer dessa classe não existir. Você pode digitar errado aqui, ó, D1 driver. Então ele lança essa exceção chamada class not found exception. Então você tem que tratar essa exceção aqui no lado do servlet. Olha lá, ó, que é SQL exception. Se você quiser colocar lá, ó, class not found exception, erro de driver, tá vendo? Maravilha. Agora vamos ver se funciona. Project Clean. E trouxe, olá, alpargatas havaiana 11, alpargatas@teste.com. Maravilha. Então nosso sistema, ele já tem um JSP mostrando informações e ele já tem e ele já vai no banco de dados. E olha que ele não mostrou mensagem nenhuma, por quê? Porque como a gente rodou aqui no get o caminho feliz, ou seja, como ele não caiu em exception, ele não populou nada do atributo mensagem. Como ele não populou nada do atributo mensagem, esse atributo não cadê, gente? Aqui, ó. Esse atributo não mostrou nenhum valor, não mostrou nada.
Por quê? Porque o atributo não foi populado. Então ele vai gerar até o HTML do font color red, H2, mas o mensagem não vai se transformar em nenhum texto porque a variável string não tem nenhum valor. Beleza. Então, o fornecedor DAO, vocês perceberam que ele fez o quê? Ele conectou no banco, ele rodou a query, executou, converteu os fornecedores de SQL para objeto e retornou a lista de objetos. Então, isso é que é a graça